Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Estamos encerrando hoje a carta aos Hebreus. Nosso capítulo é o último capítulo de Hebreus, o capítulo 13. Nós vimos o quanto essa carta exalta a suficiência de Cristo Jesus, a vida pela fé. Nós vimos que ela foi escrita para os judeus que haviam crido em Jesus e que eles precisavam compreender as realidades da nova aliança estabelecida em Cristo Jesus, precisavam compreender essa vida de fé na suficiência de Cristo, na mensagem do Evangelho. E aí, nesse versículo 13, o escritor aos Hebreus encerra encorajando, incentivando os irmãos a viverem a vida do cristão. É interessante que ele começa o capítulo 13 falando sobre várias características. Olha, seja constante o amor fraternal de vocês, não se esqueçam da hospitalidade, lembrem-se daqueles que estão prisioneiros, que são prisioneiros por causa da mensagem de Cristo. Honrem o casamento, porque o leito conjugal deve ser conservado puro, porque Deus julgará os imorais, os adúlteros. Conservem-se livres do amor ao dinheiro. Contentem-se com o que vocês têm, ou seja, não deixe o dinheiro tomar conta do seu coração. Lembrem-se dos seus líderes, honrem os seus líderes. Então ele começa o capítulo 13, que é o último capítulo dessa carta, encorajando os irmãos a colocarem essa vida de fé em prática em todas as áreas da sua vida. E ali no versículo 9, eu quero ler com os irmãos, está escrito assim: não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Lembrando, amados, que os judeus, eles tinham o quê? A cultura judaica, eles estavam acostumados com os sacrifícios, os rituais, as cerimônias que haviam no tabernáculo, no templo, debaixo da lei de Moisés. E aí o escritor aos Hebreus vem e diz assim: olha, é bom que o coração de vocês seja fortalecido com o quê? Com a graça de Deus. E não simplesmente com alimentos cerimoniais, os quais não têm valor nenhum para aqueles que os comem. E aí ele vai falar e dar o exemplo de Jesus. E aí ele fala assim ali no versículo 12: assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Amados, aqui o escritor aos Hebreus está encorajando aqueles judeus que haviam crido a serem ousados e saírem de uma vida simplesmente de regras, de cerimônias, mas viverem de fato o evangelho, viverem de fato o cristianismo. Ele diz que eles precisavam fortalecer o coração deles com a graça de Deus, que eles não deveriam se deixar levar por ensinos estranhos e não deveriam acreditar que apenas as cerimônias que eles estavam acostumados, os sacrifícios que eles estavam acostumados a oferecer a Deus, aquilo era suficiente. Não, a vida deles agora tinha mudado, porque Jesus já tinha realizado uma obra completa e tinha inaugurado a nova aliança. Agora eles precisavam fortalecer o coração deles na graça de Deus e precisavam fazer assim como Jesus fez. Jesus sofreu fora das portas da cidade. Agora, vocês não vivem simplesmente por Jerusalém, por Israel. Agora vocês vivem por uma cidade celestial, uma pátria que não pertence a essa terra aqui.
E aí o escritor aos Hebreus diz: portanto, saiamos até ele, fora do acampamento. O que isso significa? Ele está encorajando os irmãos a abandonarem aquela vida que eles levavam simplesmente obedecendo à cultura judaica. Ele está dizendo assim, ó, saiamos fora até Jesus Cristo, porque agora o nosso modelo de vida mudou. É um novo modelo de vida. E ele encoraja, o escritor aos Hebreus, encoraja os irmãos a viverem assim. Vale lembrar, amados, essa carta foi escrita para os judeus que creram em Cristo Jesus. Eles estavam acostumados com um modelo de vida e agora havia sido inaugurada a nova aliança, era um novo modelo de vida. E eles precisavam ser ousados. Por quê? Porque aqueles que saíam do judaísmo e começavam de fato a viver o cristianismo, eles eram perseguidos. O apóstolo Paulo foi perseguido por quê? Porque ele era um judeu e ele creu em Cristo Jesus. Ele saiu da cultura judaica do judaísmo para viver o cristianismo. O cristianismo não era simplesmente e não é simplesmente uma seita judaica. Os judeus estavam acostumados com as seitas no meio do judaísmo. Existiam os fariseus, existiam os saduceus. E muitos estavam transformando o cristianismo simplesmente numa seita judaica, dentro do judaísmo. E aqui o escritor aos Hebreus vem e encoraja os irmãos judeus que haviam crido em Jesus a, ei, vocês precisam sair do judaísmo. Para viver de fato o cristianismo, vocês precisam fortalecer o coração de vocês em Cristo Jesus, na graça que há em Cristo Jesus, e precisam sair das práticas do judaísmo, para que vocês de fato vivam esse novo modelo de vida que foi inaugurado por Cristo Jesus, a nova aliança. Amados, nós podemos trazer esse aprendizado para os nossos dias, pensando que o cristianismo não é simplesmente mais uma religião ou filosofia, como muitos dizem por aí. Amados, é um novo modelo de vida, estabelecido em Cristo Jesus, e é por meio, olha o que diz ali, por meio de Jesus, é que nós podemos oferecer continuamente a Deus um sacrifício de louvor. E qual que é esse sacrifício? É o fruto de lábios que confessam o seu nome, ou seja, é viver, é confessar, é de fato crer em Cristo Jesus. Amados, esse é o modelo de vida do Novo Testamento, esse é o modelo de vida da nova aliança, que só pode ser vivida por meio de Jesus. Nós recebemos uma nova vida e o Espírito de Cristo veio habitar em nós. E é por meio desse Espírito que nós vivemos. O cristianismo é vida. O cristianismo não é simplesmente uma filosofia. O cristianismo não é simplesmente mais uma religião dentre tantas religiões que o mundo nos apresenta. O cristianismo é a manifestação da vida de Cristo. Cristo morreu e ressuscitou para vivificar o ser humano, não para estabelecer mais uma religião. Ele morreu e ressuscitou para dar vida ao ser humano que estava morto por causa do pecado original. E nós precisamos entender isso e viver essa realidade e compreender essa realidade para que nós possamos pregar de fato o evangelho. Sabe quando nós falamos que para alguém que ela precisa entregar a vida a Jesus Cristo, muitas vezes a pessoa nem entende o que está acontecendo. Nós precisamos deixar claro que o evangelho é vida, porque o ser humano estava morto espiritualmente. E o único meio que o ser humano tem de receber vida é Cristo Jesus. Cristo Jesus é o caminho, Cristo Jesus é a vida, Cristo Jesus é a verdade, Cristo Jesus é o meio pelo qual o ser humano é reconciliado com Deus. É o único meio, não existe outro. Cristo Jesus é o único meio pelo qual o ser humano pode ser reconciliado com Deus. E nós precisamos compreender isso para que possamos ministrar isso para os outros.
E aí nós não precisamos nos preocupar, será que a pessoa vai acreditar, vai entender? Quem convence é o Espírito Santo. O que nós, como igreja do Senhor Jesus, precisamos entender é a verdade do Evangelho. Que eu percebo que muitas vezes nem nós, como crentes, entendemos o que aconteceu conosco. Nem nós conseguimos explicar o que nós cremos. E aí nós precisamos aprender a explicar o que nós cremos. Eu creio que eu estava morto, que o ser humano estava morto e que a única fonte de vida é Jesus Cristo. É nisso que eu creio, é por isso que eu deposito a minha confiança em Cristo Jesus. É isso que o escritor aos Hebreus estava falando para aqueles judeus que haviam crido em Jesus. Ei, vocês não são só mais uma seita dentro do judaísmo. Vocês precisam sair do judaísmo. Porque o cristianismo é vida. Agora vocês vivem por meio de Jesus. E isso precisa ficar nítido, claro para vocês. Então não tenham medo de sair. Sejam ousados, sejam corajosos. E isso fala conosco nos nossos dias. Nós precisamos ser ousados, corajosos, de sair de uma mentalidade, de um conceito meramente religioso e compreender e sermos ousados para viver isso, de dizer, olha, o ser humano, ele está morto espiritualmente. Não existe vida sem Cristo Jesus. A única fonte de vida é Cristo. O único meio pelo qual o ser humano pode ser reconciliado com Deus é Jesus Cristo. O ser humano não pode alcançar, se relacionar com Deus se não for por meio de Jesus. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E aí nós precisamos receber plenamente essas verdades para que nós possamos vivê-las e pregá-las. Esse é o Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho. E é isso que o escritor aos Hebreus encoraja, finaliza a sua carta encorajando os irmãos a saírem daquela estrutura mental meramente religiosa que eles tinham a respeito do judaísmo e viver de fato o cristianismo. Isso nós podemos trazer para nós. E aí eu quero encerrar lendo os versículos 20 e 21, que está escrito assim: o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem, para fazerem a vontade dele, e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. É o Senhor, que é o nosso Deus da paz, que por meio de Cristo Jesus é Ele que nos aperfeiçoa. E Cristo Jesus é o grande pastor das ovelhas, o nosso grande pastor e mestre é Cristo Jesus, e é Ele que nós precisamos seguir. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada pelas Tuas verdades. Obrigada, Senhor, porque é Cristo Jesus o meio pelo qual importa que sejamos salvos. Obrigada, porque Jesus Cristo é quem nos vivifica. Obrigada pela obra completa de redenção que há em Cristo Jesus. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, para que nós sejamos ousados, corajosos, para vivermos de fato a nossa fé na suficiência de Cristo Jesus, compreendendo que o cristianismo não é simplesmente mais uma filosofia ou religião meramente humana, mas que cristianismo é vida. O Senhor morreu e ressuscitou para vivificar o ser humano, para dar vida novamente ao ser humano, e nós só encontramos vida em Cristo Jesus. Que eu e os meus irmãos entendamos isso e sejamos ousados para viver essa verdade, para falar essa verdade, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.